Deus. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Gênesis. E bota aí alguma coisa para marcar Gênesis, e aí você vai para o texto que eu escolhi como o texto de ponto de partida, que é o livro do Salmo, capítulo 32. E o que você está pregando? Para quem teve domingo, nós estamos pregando sobre confissão, perdão e cura, mostrando a necessidade de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e fazer isso de uma forma detalhada. Quantos aqui acompanharam o domingo? Quantos acompanharam? Eu fiquei muito feliz porque, mesmo que o culto tenha extrapolado bastante o horário, eu vou até comprar um relógio digital, botar ali. Mesmo que isso tenha acontecido, domingo, segunda de manhã, o que eu vi foi: pastor, eu quero agradecer pela mensagem. 2 horas de pregação. Obrigado pela mensagem. Agradeço. Fui orar, fui confessar, fui lembrando e foi vindo coisas, e como eu estou me sentindo bem. Sabe, irmão? Gente que ainda está visitando aqui, que não é nem membro, declaradamente membro da igreja, mandando mensagem para outros membros da igreja, botando assim: olha, sondando o meu coração. E sabe por quê? Porque essa é a mensagem. Gente que indo na Light para poder regularizar questões de conta de luz. Então, irmão, quando eu estava saindo de casa hoje, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Não é preciso fazer força para ter milagre financeiro. Não tem que fazer força para ser feliz, não tem que fazer força para amar, não tem que fazer... Quando você precisa fazer força para receber essas coisas, a tua única força tem que ser para lutar contra a carne, vencer tua carne, sabe, vencer o pecado. O resto vai continuar vindo. E eu não vou dizer vai vir, vai continuar vindo. Vai vindo. Demais coisas, elas vêm. Aí você pode me perguntar: mas por que eu faço força, pastor, para ter as coisas? Para ser feliz, força para ser abençoado, força para poder ser próspero. Por que dentro de mim parece que tem que fazer uma força? Eu vou explicar. Que talvez você cresceu vendo que tinha que fazer força. Aí você gravou esse sentimento. Você, eu. Aí quando você um dia leu Jesus dizer que não tem que fazer força, que o Pai vai dar, aí te dá um choque. Não, mas eu cresci vendo que tem que fazer força. É força para pagar a água, força para pagar a luz, é força para pagar o aluguel, é força para poder comprar alguma coisa boa. Não, se você foi criado em um ambiente que tinha briga para isso acontecer, você gravou um sentimento. E eu quero te dizer, esse sentimento é mentira, não precisa disso. Amém? Não precisa, irmão. O Pai vai te alimentar. O que você deve fazer nós temos que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que os gentios procuram, que o mundo procura, vos serão acrescentadas. Ah, você está dizendo que eu não tenho mais que estudar? Eu estou dizendo isso? Você está dizendo que eu não tenho mais que trabalhar? Eu estou falando isso? Eu estou te dizendo, irmão, que o teu esforço com essas coisas vai ser 1, e a vinda disso sobre você vai ser 10. Está entendendo? Você dá um passo de verdade, é lógico, e aí você vê 1000 passos na sua direção. Onde é que está isso, pastor? Daniel, o profeta Daniel. Daniel aprendeu a língua babilônica, se matriculou não, né? Foi matriculado à força na faculdade da Babilônia, se tornou o cara estudioso, amém? Por isso, espiritualidade não te dá lugar para faltar aula, não dá lugar para poder
brincar. Isso aí, gente que diz que é espiritual e não vai para a escola, não é daqui não, amém? Isso não tem nada a ver não, valeu? Então, eu sou espiritual, não preciso estudar mais, isso é mentira. Então Daniel era um homem estudioso e ele deu um passo dentro do estudo bem dado e depois ele só o quê? Ele se tornou o primeiro, amém? Será que ele esperava ser o primeiro? Talvez não, mas se tornou o primeiro de todos, porque Deus achava, Deus derramava graça sobre ele. Deus acrescentou a Daniel mais do que a todos, amém? Isso significa que ele vai te acrescentar, aleluia? Ele vai te acrescentar, ele vai te acrescentar. Então você tem que aprender a parar de fazer força com isso. Eu não preciso fazer força, eu não tenho que criar. Não, irmão, a minha força é vencer o pecado. Na vossa luta contra o pecado, não resististe até o sangue. Meu dever é esse, essa é a minha luta, lutar contra o pecado. E o melhor ainda, com o auxílio de quem? Do Espírito Santo, com o auxílio de Deus. Com a palavra. Essa é a minha luta. Não tenho que lutar para ter bênção. As bênçãos certamente me e te seguirão. Amém? Sua luta é contra o diabo. Sua luta é contra a sua carne. E sua luta é contra esse sistema. Inclusive, parte desse sistema que ainda está dentro de você. Pergunto isso e vou para o texto bíblico. Quem aqui tem consciência e humildade para admitir que, à medida que a luz de Deus vem sobre você, você percebe: rapaz, não é que eu tenho isso, não é que isso entrou em mim, não é que isso que eu condeno, não é que tem um negócio aqui dentro, parece caco de dente quando quebrou. Quem está entendendo? Não é verdade? Então, aí você fala: Deus limpa, tira, arranca e implanta o teu sistema. O sistema dele é lindo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tá? Então eu quero dizer para vocês uma coisa que eu não entendia. Na boa, vou falar a verdade. Quando Cristo falava, parecia que não fazia sentido para mim. Não ande ansioso pelo amanhã. Porque tinha uma programação contrária dentro de mim. A programação contrária que lamentavelmente veio da minha origem, da minha história. Uma história que tem que ter estresse. Estresse para coisas básicas. Estresse para o básico. Quando Jesus Cristo disse: não ande ansioso por nada, porque o Pai sabe. Antes mesmo de você pedir. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando estamos estudando sobre iniquidade, pecado, estamos dentro do assunto o quê? Justiça. Porque iniquidade é o oposto da justiça. Aquilo que Cristo fez na cruz e como eu devo andar, viver. Quando a gente pula para a santidade, a gente está mantendo a justiça. Ontem eu estava num certo lugar, eu e Samuel, e de repente tinha um advogado ali, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: me diga uma coisa, eu queria que o senhor me dissesse sobre culpa no direito. O que significa a palavra culpado? Culpa e culpado no direito. Ele falou: a culpa é quando você quebra um mandamento, quebra uma lei, quebra um estatuto, então você é culpado. E quando você é culpado, você precisa pagar. Ele, inclusive, pastor, o senhor sabe que isso aí veio do direito romano, que veio de Moisés. Aí ele começou a falar de Levítico. Lá no curso que ele fez, ele estudou Levítico. Ele falou: lá no livro de Levítico tem as leis. Alguém está me ouvindo? Eles estudam o Velho Testamento, as leis que Deus estabeleceu. Ele, inclusive, quando Cristo morreu na cruz, como a oferta, né? Ele substituiu, né? Ele foi a substituição pelos nossos pecados, e é por isso que nós somos perdoados. Aí ele começou a pregar. Ele entende que toda essa dinâmica, é uma dinâmica do direito judicial. Ele começou a pregar para mim.
No direito, falando de quem? De Jesus, e ele estava dizendo que lá na cruz Jesus Cristo fez um ato legal, pagando por nosso pecado. É por isso que nós pedimos perdão a Deus, ele nos perdoa. Não está lá no livro de Romanos, capítulo 5 e 6? Aí ele foi para Romanos 5 e 6. E ele não é crente. Ele lá em Romanos 5, Romanos 6, não fala lá da substituição, de que nossa justiça... Então, agora nós somos justificados. Aí a gente pede perdão e ele nos justifica. Eu falei, o senhor entende também sobre justificação? Ele falou, entendo. Por isso que a gente pede perdão e ele nos perdoa, né? Eu falei, mas o senhor sabe que existe o perdão, depois tem a justificação, que é onde você é considerado justo depois que você pede perdão pelo seu erro, mas o senhor sabia que tem a santificação também? Ele tem? Eu falei, tem. A santificação. Aí ele regala o olho assim, eu falei, sabe o que é a santificação? É que o Senhor, depois que pede perdão e é perdoado, ele te separa para você não voltar a fazer de novo aquilo do que você foi justificado. Porque senão, doutor, é assim, a gente é justificado, volta a aprontar e volta a fazer tudo de novo, e aquele sacrifício da cruz não tem valor nenhum. Ele eu falei, Eu falei, agora tem uma coisa, que aí a lei de Deus é mais ampla. O mesmo Jesus que te perdoa e morre por você, é o mesmo que manda o Espírito dele, santo e puro, para morar dentro de você e te dar força para ser o que ele quer que você seja. E aí você ainda consegue ser santo e sustenta a justificação. Mas lá na faculdade não explicaram para o doutor que tem uma outra coisa depois da justificação. A santificação. Mas eu só queria conversar com ele sobre a culpa. A culpa é isso. Então quando você erra e você é culpado, não é que você está se sentindo mal. A partir de hoje você tem que jogar fora esse lance emocional da culpa. Amém? Porque tem gente que erra e não se sente o quê? Culpado. Agora não é porque não se sente que não esteja culpado. E o que é a culpa? É o decreto de que você fez algo que merece ser pago. Ok? E é por isso que toda vez que você pecar, e pecar por acidente, você deve pedir perdão a Deus para essa culpa ser rasgada, quitada, anulada pelo sangue de Jesus que está lá por nós durante toda a eternidade. Amém? Mas e se eu quiser pecar legal mesmo e não estou a fim de pedir perdão? Lamento dizer, você vai registrar o BO, que é o boletim de ocorrência, e vai pagar por essas coisas que você faz. É só isso. Pegue alguém que tem a língua muito grande, a língua solta, e vê como é que essa pessoa acaba dentro da igreja. Quem está me entendendo? Está pagando. Porque a Bíblia diz que até o louco, quando se cala, é tido o quê? Por sábio. A Bíblia diz que a pessoa de língua aruda, a língua dela é aquecida pelo quê? Pelo inferno. Aí ela pega e mantém a língua solta. Aí depois você vê o resultado da língua solta. Perde emprego, perde coisa, perde amigo, cria confusão, cria contenda. As pessoas se afastam dela. Alguém está me ouvindo? É porque paga, irmão. Paga. Agora, é só para a gente entender isso. Então, não vou pedir você que levante a mão, mas só vou te dizer, na minha concepção pessoal, o pecado foi apresentado para mim, a culpa foi apresentada a mim, pelo menos eu entendi assim, apenas como sendo uma coisa emocional. E há um tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, eu carregava muita culpa no meu coração por algumas questões, que comparado ao que acontece no mundo aí, não é nada. Mas eu carregava. Aí eu li um livro do Paul Tournier, Culpa e Graça. E aquele livro tirou de mim aquele sentimento. Mas culpa não é sentimento. A culpa é um decreto de que algo foi feito errado e que você tem que pagar por aquele erro. Isso é culpa.
Beleza? Você que está aqui, eu quero relembrar, e você que está me vendo na internet, pare de ver a culpa como uma coisa sentimental. Não é. Não é sentimental. Amém? E no mundo espiritual tem os pagamentos. O Senhor sabe todos eles? Amigo, não sei e nunca vou saber. Mas eu sei que tem. E tem muita gente a essas horas que está vivendo coisas na vida que nada mais são do que o preço de estar pagando por algo. Me lembro que um dia eu cheguei para alguém e falei assim: olha, tive um sonho com você. Você passará X meses sofrendo por não ter essa e essa atitude. Depois a pessoa veio e me disse: lembra que o senhor falou que era tantos meses e tantas coisas? E ele reconheceu o comportamento esquisito que ele tinha, que abriu o caminho para aqueles 7 meses. Falou: já passaram 4. E estava tudo acontecendo. E eu sabia que o que ele estava passando era somente por não ter o comportamento que deveria ter. E ele sabia. E ele sabia. Então não havia que se orar por ele para mudar. Ele só tinha que aprender a passar por não ter feito o que devia fazer. E isso, gente, crente. O que isso gera em você? Temor. Amém? Isso gera temor. Ouviu que devia ser de um jeito, sabia que devia ser de um jeito, resolveu não ser e pensou que nada ia acontecer. Deu lugar no mundo espiritual, aconteceu. Aconteceu. Agora, o que acontece se eu levar a sério? Do mesmo jeito que levava na brincadeira. Além de não pagar, além de não sofrer, eu vou gozar dos benefícios de quê? De obedecer. Porque depois que você aprende a obedecer, irmão, você tem que entender agora que vai vir uma avalanche de bênçãos sobre você. Mas eu fiz um compromisso de que hoje eu ia mostrar os textos bíblicos. Primeiro texto bíblico, Gênesis 3. Gênesis 3, mesmo um pouco. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Ai, credo, você é muito certinho. Amigo, a partir de agora, essa crítica ao seu e ao meu respeito não vão surtir efeito o quê, minha irmã? Nenhum. Porque você é certinho, porque você é do reino do céu. Você é certinho, conforme as pessoas te apelidam, porque você faz parte de uma outra dinastia. Por isso que você é certinho. Gênesis capítulo 3 diz assim. Primeiro texto que fala de uma penalidade por um erro. Capítulo 3. No capítulo 1, Deus cria o mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. No capítulo 2, e 1 e 2, Deus cria o homem, cria a mulher, dá tudo na mão dele, sim ou não? Dá de graça na mão dele e fala: agora você faz assim, assim, assado. Multiplique, frutifique, enche a terra e domine. Amém? Tudo é seu. Tudo foi dado. Agora, tem uma coisa, aí ele dá uma ordem. Você não vai comer nunca daquela árvore. Nunca. Nunca coma daquele negócio. Porque no dia que você comer, aí ele mostra a penalidade. No dia que você comer, você morre. Tá aí a penalidade. Comeu, morreu. Começou aí, irmão.
Aí fica os teólogos, não, a morte foi física, foi não sei o quê. Irmão, se a morte é física ou não é? O boleto o quê? O boleto chegou. No dia que você comer, você vai morrer. É simples. E vamos ver como é que foi o desdobramento dessa morte, ou seja, o desdobramento da conta. Diz assim no capítulo 3. Ora, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? A gente sempre fica olhando o lado que Adão se via pelado, que Adão fugiu de Deus, todo aquele lado da intimidade que foi quebrada com Deus e que Adão se escondeu e tal, que a intimidade foi quebrada, a intimidade do Éden. Amém. Primeira consequência é essa, mas ainda não é Deus derramando a pena. A pena vem quando ele abre a boca. Aí ele disse: e disse Deus: onde estás, Adão? E ele disse: ouvi tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e eu me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que tu estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher: Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Engraçado que ninguém pede perdão, cara. Todo mundo se explica. Ninguém disse eu errei. Todo mundo fica jogando para outro. Então o Senhor disse à serpente, como a serpente já não tinha jeito mesmo, né? Aí ele começou a trazer a pena. Porque fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. E aí começa a penalidade. Você vai se rastejar sobre o teu ventre e andarás e pó comerás todo dia da tua vida. A perda de uma habilidade. A perda de uma habilidade é uma penalidade. Você vai rastejar, você vai comer pó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Aqui já vem também sobre Satanás, é lógico. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já é falando de Jesus, mas eu quero só me mostrar como ele bota a penalidade. E a mulher disse, e para a mulher ele disse, agora vamos lá para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí começou. Ah, mas hoje a mulher está em uma posição privilegiada, o feminismo nos resgatou. Amigo, a confusão que tem hoje com essa história de homem, mulher, quem manda, quem não manda, não era para ser assim. E para Adão ele disse: por que deste ouvido à voz da tua mulher? Ou seja, porque você não me ouviu. E comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí Deus lembra: maldita é a terra por tua causa. A terra inteira é maldita por sua causa. E por que a terra inteira é maldita? Porque Adão tinha autoridade sobre toda a terra.
Se Adão fosse dono só de um pedacinho, maldito seria só o pedacinho. Mas a extensão de autoridade dele era sobre toda a terra. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela. Aqui, o lance da dor, de sempre se sentir, da força. Esse sofrimento para a comida, esse sofrimento para coisas básicas. Com dor comerás. Então, quando a gente estava dentro de uma família que para comprar uma comida é um sofrimento, para fazer uma compra é uma briga. Coisas tão simples se tornam tão sofridas. Isso é um comportamento amaldiçoado, é uma culpa. Por isso que quando a gente se converte, passa por Cristo e tem Jesus e aprende, aí isso acaba. Amém? Aí acaba. Mas eu não quero entrar nesse assunto, eu só quero mostrar os desdobramentos de uma culpa. Ok? Tu vai comer com dor. E a terra, espinhos e cardos também o quê? Te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tu tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. Essa foi a última, você vai morrer. Era para você viver para sempre, agora você vai voltar para a terra. Isso aqui é a penalidade, a primeira penalidade. Como Deus não queria manter isso para sempre, é aí que entra Jesus. Deus cria Jesus Cristo, o homem, do ventre de Maria, através de Jesus, Deus que vem pelo Espírito Santo e cria Cristo. E ele vem e pega essa maldição todinha e coloca sobre ele. E ele é moído por essa aí. Porque se você for ver, é essa que governa todo o resto. Ou não? Sim ou não? Não é? Você vai ter dor de parto, a terra maldita. Daí pra frente, Eva produz um filho, Caim. Aí quando tem um outro que é o mais santinho, o desgraçado mata o mais santo. E por aí vai, irmão. Eles estão debaixo de uma maldição, debaixo de um decreto. Acabou. Antigamente eu não entendia quando Deus cria a geração de Caim e a geração de Abel, e aí chega num cara lá que era o cara que busca a Deus, como era o nome dele? A geração dos que buscaram a Deus é Sete. Aí eu falo, ufa, que bom, mas de Sete o negócio degringola novamente, cai, bum. Aí chega em Noé, opa, agora vai ficar bom. Aí Noé já embebeda, o filhinho dele vai lá e faz questão de mostrar ele pelado, toma-lhe outra maldição. Então quando você lê lá em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas maldições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga nós fomos sarados, está em paz com Deus, quer dizer, a inimizade, o boletim foi rasgado. Agora, eu tenho que voltar e ter uma vida de obediência a quem? A Deus, porque senão eu sou da igreja como se eu fosse do mundo. Isso está claro? É bem simples. Por isso que nós temos que andar em santidade. E o manual da santidade é a Bíblia. A retidão, justiça e retidão. Senão você liga tudo de novo.
Onde é que entra o diabo nisso? O diabo sabe disso. E ele entra como acusador. Por isso que ele vai como um promotor e fala assim: você tem que fazer o que você falou. Você não disse? Outro texto que mostra o perigo disso. Um texto que minha mulher um dia até me mostrou. Lembra quando a Raquel fugiu da casa de Labão com o esposo? Sim? Ah, sim. Hoje nós não poderíamos dizer que aqueles 21 anos de Jacó dentro da casa de Labão sendo enganado não foi um cativeiro? Foi ou não foi? Ele mente para o pai uma mentira. E passa 21 anos sendo enganado por alguém. Será que não é assim impressionante que o que ele faz é o que volta contra ele? Alguém me ouve? Ele engana o irmão e o sogro engana ele. Estava no plano dele ter a Léa? Era plano dele? Não. Ele entrou debaixo de uma regência contrária, amigo. E o que Deus falou? E o pagamento para Esaú? Qual foi o pagamento de Esaú? Quer ver? Vamos ver? Pastor, quando o senhor fala desse jeito, me dá um temor. Isso. Aí você está aprendendo a ter temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ver? Eu quero te mostrar esse texto. Hoje eu não vou estender, não, fica tranquilo. Está te ajudando, irmão? Está te ajudando também a tirar esse lado psicológico da culpa? Sentimental? Amém? Qual foi o pagamento que qual foi a culpa de Moisés por voltar a ser ignorante, por bater na rocha? Falou: valeu, Moisés, foi mal, eu sei que você ficou de cabeça quente, foi isso? Não. Ele falou: você vai lá e fala. Isso significa, irmão, que quanto maior for a sua intimidade, mais sério fica. Amém? É por isso que pessoas que começam a ter um pouco mais de moral com Deus, elas pagam caro quando elas aprontam. Nunca fica barato. E por que nunca fica barato? Por um só motivo. Quem é a fonte da santidade? Quem é a fonte para você não precisar errar? Então não tem necessidade de você... E outra coisa, quanto mais íntimo de Deus, mais dentro de Deus você fica, mais dentro de coisas puras você fica. Então quando você resolve que você vai trazer uma sujeirinha tua e botar lá dentro, amigo, é caro que paga. Porque o nível de santidade que Deus derrama em nós é o bastante para não precisar mais ser como antigamente. O nível da natureza dele é o bastante para não precisar mais ser como antes. Isso a gente conversa mais quando falarmos da doutrina da santificação. Hoje eu estava conversando algo e eu comecei a brincar com uma situação. Na hora eu parei. Porque dentro de mim veio assim: posso matar você agora aqui também. Eu estava cantando a música de uma pessoa que já morreu. E aí eu falei: já está lá agora, né? Aí na hora que eu falei isso, aquela vai falar assim: posso te matar agora também. Você pode morrer aqui também agorinha. Você que não cala a sua boca, não. Aí, porém, calei a boca. Peguei a boquinha, o quê? E fechei. É a teologia do terror, pastor? Não, é a teologia do cala a boca. Do temor, é a teologia do temor.
Que me interessa se Deus quis levar o cantor A, o cantor B, o pastor A antes do tempo. Que eu entenda que seja antes do tempo. Calei a boca, na hora. Opa! Por quê? Porque quando eu começo a achar que com o outro é diferente, eu estou me botando em uma posição o quê? Superior ao do outro, eu já sou... Não, amigo. A mim só pertence o corá de vergonha. A mim só pertence Romanos 5, miserável homem que sou. Voltando para Moisés. Fala com a rocha. O homem mais manso da terra. Que se deixou levar. E falou, vou esmurrar a rocha. E quando ele... Só que quando ele desceu o cajado naquela rocha, ele estava batendo em quem? Ele bateu em Cristo. Cristo era a rocha. Tem um texto aqui na Bíblia que fala que a rocha era Cristo. Quem já leu isso? Que a rocha era Cristo. Todo mundo aqui, vários já leram. Ele bateu em Cristo. E por bater em Cristo, ele não entrou naquilo que ele buscou a vida inteira. Hã? Tá entendendo, irmão? O que isso gera? Temor. Quando você pensar lá em fazer uma gracinha, quando você pensar em satisfazer um desejinho da sua alma, quando você pensar em dar uma licença para Jesus, fala assim, eu vou fazer por minha conta agora. Pode ir, faça por sua conta, à vontade. Fica, vai lá. Você pega o livro de Deuteronômio, irmão, o livro de Deuteronômio, você vê Davi. Davi pagou caro pelo adultério dele, sim ou não? Precisa lembrar disso? Ali é um caso típico de uma culpa. E é por isso que depois Davi fala, né? Eu pequei, e você é justo quando me julga. Isaías, Salmo 50 e... Hã? É Salmo 50 e quanto? É Salmo 50 e quanto? Quem pode ver? Só falar Salmo 50 e tanto para o pessoal que gosta da Bíblia na internet saber onde é que está. Oi? Tá bom, eu vou mostrar. Salmo 53, tá aqui, ó. Quer ver? Depois a gente volta para Isaú e a gente para. Salmo 51, olha o que ele fala no 51. 51, versículo. Ó, 51, 4. Contra ti somente pequei, e eu fiz o que era aos teus olhos mal, aqui é iniquidade, para que seja justo quando falares, e puro quando julgares. E Deus falou e julgou pela boca de Natã. Chegou lá e falou, havia um homem que tinha um bocado de ovelhinha no seu curral, e apareceu um viajante, e ele quis pegar a ovelha do outro e matar para dar para o viajante. O viajante era o desejo sexual dele. Isso é o viajante. Se algum dia alguém pergunta, o que era o viajante? O viajante era a libido dele, o desejo de fazer sexo dele. Ele quis variar com a mulher do outro. Aí o resto da história você já sabe, ele foi só piorando a situação. Achou que estava tudo resolvido. Quis pagar do jeito dele. Um belo dia o profeta chegou e falou, havia um homem, o que esse homem merece? Ele falou, a morte. Ele sabia a culpa, ele sabia o valor da culpa, a morte. O valor dessa culpa é a morte. Aí ele falou, você é o homem. Aí Davi falou, pequei. Aí ele falou, perdoado estás, mas a espada não sai da sua casa. E ele paga por 4, conforme está na lei. 4. A filha é destruída pelo irmão lá, é estuprada pelo irmão. O irmão é morto por Absalão. Absalão persegue o pai. Absalão pega as mulheres, tudo que ele gostava de ajuntar. O cara dormiu com elas todas. O que ele fazia escondido, o filho fez, as claras. E ainda tomou o reino dele por um tempo. E depois o Joabe, que ele andava de rabo preso com... Rabo preso não, desculpa. Ele andava de... Sabe, ele tinha uns negocinhos com o Joabe, sabe, umas tramas.
esse mesmo homem que ele tinha umas tramas, é o cara que mata o filho dele. E quando ele volta e vai cobrar de Joabe que matou o filho, ele fala, cala a boca e anda logo que o povo está te esperando. E ele tem que ficar quietinho. Eu te pergunto, não houve nada? Não houve nada? Você está entendendo? Para Esaú teve. Quando Esaú peca, não querendo a primogenitura, o que acontece, irmão, é que o pai dele, além de falar que ele estaria longe de tudo, o pai dele fala assim, ó, e quando tudo isso acabar, tu sacudirás o jugo. Tu sacudirás o jugo das tuas costas e tu vai ficar livre do teu irmão. Isso aconteceu no dia que Jacó e Esaú se encontraram. Ali ele sacudiu o jugo. Ali foi um dia de mudança. Jacó teve uma mudança de caráter para sempre, quando ele teve a sua perna ferida. E Esaú se libertou de Jacó naquele dia. 21 anos. Carregando a consequência de uma situação. Por isso que tem que ter temor a Deus, irmão. Israel, eu sempre erro nessa hora. Quantas murmurações Israel fez mesmo? Foram quantas? Hã? Quantas murmurações eles fizeram? Foram 10? Vocês não lembram, não? Eles murmuraram? Quantos dias? Foi 10 vezes. 10, se alguém quiser achar aí. Foram 10 vezes, não foi, Ju? 10 murmurações. Olha para mim. Quantos dias era para chegar na Terra Prometida? Quem sabe? 40 dias. 40 dias para chegar na Terra Prometida. Logo, os propósitos de Deus para a nossa vida, irmão, não tem que ser uma luta não, valeu? O alvo era que chegassem 40 dias na terra deles. Mal eles saíram, começou o quê? A reclamação, a maledicência, a murmuração. Destruindo com a honra de Deus. E Deus ia respondendo, não eram as orações. Deus mesmo dizia para Moisés, eu respondi às suas murmurações. Ele fala assim, vai lá que eu responderei às suas murmurações. E ele foi só respondendo uma murmuração. Eu quero pão, aí ele dava pão. Eu quero carne, e dava carne. E enquanto Moisés se comportava direitinho, diante das murmurações, o boletim de ocorrência ia só para quem? Para eles. Quando Moisés caiu na pilha deles, aí pegou neles e pegou em Moisés. Então fica uma palavra para você que é líder, para você que é pai, para você que é cabeça de algum lugar. Toma cuidado para você não entrar junto. Amém? Toma cuidado. Sempre peça a Deus, não me deixa cair nisso, não me deixa cair nesse bolo. Não me deixa cair em tentação. Mas me livra do mal. Me livra desse laço que esse pessoal está aí. Me livra desse demônio que eles servem. Me livra desse comportamento e que eu não caia nessa onda e que dentro de mim algo não suba que combine com aquilo lá. Quando Deus trouxe o julgamento para aquele pessoal e falou assim, ó, 4 anos para cada murmuração. 40 anos por ter me tentado 10 vezes. Talvez se tivesse mudado logo na segunda, nada teria o quê? Acontecido. Mas eles tentaram na primeira, tentaram na segunda, tentaram na terceira, na quarta, na quinta. Quando chegou na 10ª, ele falou, agora chega. Agora, mano, acabou. Pera aí, 10 vezes? Eu tenho certeza que se fosse uma vez só, mano, até passava, sabe? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí você pergunta, mas pastor, e aquelas que eu nunca paguei, que nós nunca pagamos? As misericórdias do Senhor, deixa passar, sabe? As misericórdias do Senhor. Só que você não pode confundir as misericórdias do Senhor com a bagunça.
Até agora o senhor só falou do Velho Testamento. Queria ver um novo. Novo Testamento, irmão. Novo Testamento. Mateus, né? Já falei domingo passado. Judas pagou como em ter traído Jesus? Qual foi a sentença para Judas? Qual foi a sentença? Não, queria saber qual é a sentença. A morte. Pagou com a vida. Vendeu Jesus e pagou com a vida. Ele falou assim, olha, maior pecado tem aquele que te entregou, que me entregou. É bom que esse homem nunca tivesse o quê? Nascido. Quanto maior a intimidade, maior o preço. Vocês e eu estamos sendo conduzidos a um nível de coisas que Deus vai botar em nossa mão que você não vai poder ser do mesmo jeito. Nem você, nem eu. Texto que mostra que paga. Quanto? 5:20. 5:26. Vamos lá. Então assim, para ficar bem clarinho, estou provando para você que as infrações têm preço. Elas não são de graça. E que infração espiritual não é apenas uma coisa emocional. 5:26. Olha o que está aí. Desculpa. Olha aqui. Olha só, 5:17. Não cuideis que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir, mas o quê? Cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passe, nem um jota nem um tio, jamais o quê? Passará. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens, olha aqui a penalidade, será o quê? O menor no reino do céu. Tem gente que não fede nem cheira no reino. Não é nada para Deus. Deus não promover já é um pagamento. Nunca ser promovido é um pagamento. Aí, ó, vai ser o menor. Tá aí, irmão. Tá aí, ó. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouviste o que foi dito? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será o quê? Réu de juízo, tá aí, réu de juízo. Não é que vai ficar com problema emocional, vai ser o quê? Réu. O cara vai ser réu. Alguém está ouvindo? Vai ser réu. Quem está falando? Moisés? Samuel? Jesus Cristo. Você entendeu agora, pai? Quando você quer orar pelo seu filho e pela sua filha, Deus mostra que você se encoleriza e mostra que eu me encolerizo. Deu para entender agora? Porque diante de Deus você está tão, como é que fala? Incriminado quanto o teu filho. Deu para entender agora? Meu filho é um perdido, minha filha é uma perdida, mas eu sou um encolerizado da casa. Aí Deus vai tratar com quem? Com quem já está desgraçado ou com o encolerizado? Deu para entender agora por que para você, para mim, para quem precisa, ele sempre mostra o lance da cólera? O cão raivoso? Deu para entender agora por quê? Porque está aqui, ó, está aqui, querido. Qualquer que se o quê? Bora, gente. Qualquer que se é o quê? Réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será o quê? Réu do sinédrio. É réu. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Onde é que tem coisa emocional aí, amado? Tem algo emocional aí? Ou tem algo jurídico? Tem algo jurídico. Por isso que quando você entender que cometeu um troço desse, você vai lá e se acertar com Deus, vai pedir perdão para Deus, pede o sangue, pede o Espírito Santo, você pede alguma coisa, você pede tudo que tem que pedir para pedir perdão e falar agora, me ajuda a ser diferente desse negócio. Porque eu não tenho que ser réu de nada, eu quero entrar no reino. Amém?
E quero dizer, não estou aqui pregando a teologia da acusação. Eu quero só te mostrar que você só vai entender o valor de um remédio quando você entender a gravidade da doença. Eu vou repetir, você só vai entender o valor do remédio quando você entender a gravidade da doença. E por último entra aquele texto lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é o teu irmão do mundo espiritual, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta o quê? A tua oferta. Por quê? Concilia-te depressa com teu irmão, depressa. Enquanto com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue a quem? Ao juiz, e aí ele vai julgar. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Deus vai te julgar. Fala assim, bom, eu tenho que julgar. E a lei é qual? É a minha. Não é amarás o teu próximo como a ti mesmo? Sim ou não? Aleluia? É uma lei. Te perdoei, você também tem que o quê? Que perdoar. Se eu estiver indo contra, o juiz vai fazer o quê? É xará, é parceira. Não, amigo, ele vai falar, ó, lamentavelmente, vou ter que julgar. O adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem aonde? Na prisão. Por isso que nós temos que perdoar. Por isso que no Pai Nosso perdoa meus pecados como eu perdoo quem me ofendeu. E por que eu tenho que perdoar quem me ofendeu? É porque eu sou bonzinho? Não, amigo, porque eu tenho que soltar aquela pessoa. Porque quando você perdoa, você solta, e aí você fica livre. Tudo assim muito emocional, sabe? Não, cara, quando você solta e a pessoa fica livre e você fica livre, não é só isso. É que você tá se evitando de você carregar ódio no coração e você ser julgado pelo juiz que deu uma ordem, amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Aí você não ama. Aí ele fala, não quer amar não? Quer odiar igual Satanás? Então vai ter uma penalidade para quem odeia. Vai ficar um tempo retido, um tempo travado, um tempo parado. Está aí, ó, e não sai enquanto não pagar. E em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali. É Jesus que está falando. Novo Testamento, época da graça. De maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vocês sempre lembram de uma coisa que eu já contei. Na Rua Licínio, eu tive um sonho. E naquele sonho, aparecia, cara, chegava a ser cômico, aparecia o William Bonner. E era Fátima Bernardes, aparecia num telão assim, num telão. Quando não tinha internet, 23 anos atrás, num telão, e falava assim, por que você não para de comprar fiado e só compra quando pagar suas contas? E no sonho, eu dizia, meu nome não está no SPC. No sonho, orando em línguas, sentindo o Espírito Santo, o povo caindo, e eu falava, meu nome não está no SPC. Acordei e ia lá e comprava no cartão. Comprava fiado no cartão. Pagava aluguel no cartão. Amigo, primeira paulada que eu tomei, uma dívida de R$800, Lucilene, foi para 2.000 e pouco naquela época. E aí eu resolvi que eu não ia viver de aparência. Repita comigo, viver de aparência. Aí larguei o galpão, larguei tudo. E falei, vou morar, se for o caso, vou morar na beira da linha do trem. Mas eu não vou mais dever nada a ninguém. Tomei a decisão. Aí acabou que a gente achou essa casa aqui do lado. 10 prestações de R$220. Amigo, na última prestação, eu lembro como se fosse hoje, aparecia um bandidinho sem camisa,
e falava assim, vim buscar. Ele falava bem assim, eu vim buscar. Aqui nessa casa. E eu dizia assim, você sabe que essa é a última, né? E eu ia e dava na mão dele o dinheiro. Cada vez que eu pagava aquele boleto do cartão, eu sabia que eu não estava pagando só para creditar, eu estava pagando para Satanás. Por eu ter, irmã, o quê? Desobedecido um sonho que era, não compre. Mas eu era arrogante, eu dizia, meu nome não está no SPC. Para mim, desde que não tivesse com o nome sujo, já estava o quê? Estava bom. Sendo que o que Deus quer para nós não é que o nome esteja sujo ou limpo, o que Deus quer é nos abençoar, amém? Com toda a sorte de bênçãos, o quê? Espirituais, Ele quer nos abençoar, Ele não quer que seja endividado. 10 meses, amigo, sem fazer compra, 10 meses pagando, 10 meses pagando. E na última prestação, meu filho, na última, o diabinho vinha, aquele bandidinho vinha sem camisa, magrinho, e falava assim, vim buscar, e falava rindo. Eu te garanto que paga. Eu te garanto que paga. Eu sei que paga. É por isso que hoje, quando eu tenho uma necessidade financeira, eu jejuo. Eu oro. Porque eu não quero pagar mais. Já foi pago na cruz. Amém? E vocês têm visto o que acontece toda vez que a gente ora, jejua, se arrepende, como que Deus o quê? Abençoa. Porque já é nosso. Amém? Deixa eu voltar para a graça de Deus, porque já é nosso. Na maldição de Adão, não é com dor que tem as coisas? Não é? Mas na bênção de Jesus, querido, você vai ter as coisas sem dor. Aleluia? Deus vai te prosperar, vai te abençoar. Então eu acredito que nós podemos no domingo pular para outra mensagem, que já ficou provado que paga. Amém? A gente vai para outra coisa. Mas também está provado que se você pedir perdão, Ele te perdoa. Vamos interceder, vamos terminar. Em nome de Jesus, Senhor. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão o que, amados? Reinar. Amém? Se você obedecer a palavra, vai produzir a quanto, amado? 30, 60 e 100 por um. Você é perdoado, justificado e santificado. Aleluia! E você experimenta essas coisas. Pai amado, em nome de Jesus. Hoje eu mostrei pela Bíblia, texto por texto, as formas de pagar. Mas obrigado, Senhor, que o Senhor também pagou naquela cruz por nós. Obrigado porque um dia o Senhor pagou naquela cruz preço de sangue. E obrigado porque na Tua palavra diz nos evangelhos e nas cartas de Paulo que o preço foi preço de sangue. É por isso que agora esse povo que está aqui, esse homem e essa mulher, à medida que toma uma decisão de ter uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais entregue, esse demônio não vai poder acusar essa pessoa dizendo você não pode. Esse demônio não vai dizer não é para você isso não, é para todos que estão aqui. É para todos que me ouvem essa vida extraordinária. E agora nós pedimos o sangue de Jesus nesse lugar. O sangue de Jesus sobre toda transgressão cometida. O sangue de Jesus Cristo sobre todo pecado cometido aqui. E além disso eu te peço uma profunda força. Uma força que vem do Senhor. Uma força que vem da Tua palavra. Uma força que nos habilite a viver uma vida de justiça. Uma força que nos habilite a ter uma vida extraordinariamente reta. Porque, Senhor, aqui está escrito que a maldição de Adão foi levada em Jesus.
e que agora nós estamos debaixo da graça e debaixo do governo do novo Adão. E nós lemos que Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, e você vai comer com dor. Mas nós vimos o segundo Adão dizer: não ande ansioso por nada. O Pai sabe que vocês precisam. Busquem o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu declaro aqui nesse lugar, sobre todos aqueles que querem viver com essa regra, o fim desse sofrimento, o fim dessa dor, o fim dessa agonia, o fim de briga por causa de comida, o fim dessa tortura por roupa, o fim, porque estamos debaixo da graça. E que o teu Espírito nos dê força e poder para que o pecado não tenha domínio sobre ninguém aqui. Que a gente se considere morto para o pecado e vivo para Deus. E as bênçãos que vêm decorrentes da obediência, vida e paz, venha sobre este homem e essa mulher que estão aqui. Vida e reconciliação e paz sobre você, meu irmão e minha irmã. E esse Espírito Santo que nos lembra de tudo. Se tiver alguma coisa, Pai, que não foi confessada e perdoada, que teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, traga a memória do meu irmão e da minha irmã, para que isso seja anulado e cancelado em nome de Jesus. Para que o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite, ele não tenha do que nos acusar, em nome do Senhor. Porque eles o venceram. Fala, eles o venceram. E como é que a gente vence o diabo, irmão? Pela palavra e pelo sangue e pelo testemunho. O diabo não vai poder mais te acusar, desde que você ande na palavra e seja coberto pelo sangue e dê testemunho. E o que eu ganho com isso, pastor? Você ganha reinar em justiça. Por mais que não acredite, você vai reinar. Por mais que a sua mente não alcance, você vai reinar. Mas eu não alcanço, pastor, isso. Vou clarear mais. Ele vai te ensinar a alcançar. Ele vai te ensinar a comer nesse prato. Ele vai te ensinar a segurar esse talher. Ele vai te ensinar a ser esse filho lindo e amado que Ele criou você para ser. Ele vai te ensinar a andar nos lugares altos. Mas antes está te ensinando a abandonar a baixaria, a abandonar a sujeira, a mim e a você. Nosso lugar, amado e amada, é nos lugares celestiais. Pastor, é muito elevado isso. Dá glória a Deus, irmão. Agradece. E que Ele te ensine a continuar subindo. A continuar subindo. E não só subindo, trazendo gente com você. Em nome de Jesus. Porque você não vai subir só. Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo, e seja sobre você, sobre Israel de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Vá debaixo dessa graça, meu amado, e antes de sair, desejo uma boa noite de sono para o seu irmão, para a sua irmã, em nome